A Torre de Babel. Depois que Deus criou o universo, Adão e Eva pecaram e foram expulsos de sua morada no Jardim do Éden. A partir de então, o pecado ficou cada vez pior. Na época de Noé, a situação estava tão ruim que Deus destruiu todo o povo, exceto Noé e a sua família. Mais tempo se passou até um incidente que fez com que um idioma se tornasse muitos, onde a Torre de Babel foi edificada em uma planície na terra de Siná. Por toda a Bíblia fica evidente que Siná é outro nome para a terra de Babilônia. Cidades babilônicas bastante conhecidas são identificadas como localizadas na terra de Siná. Gênesis 10, verso 10. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, saqueou Jerusalém, levou os cativos à sua nação, a terra de Siná. Daniel 1, verso 2. Ele colocou os espólios na casa do tesouro do templo e pediu que certos cativos fossem ensinados a servir na corte do rei. Isso teria ocorrido na capital, de nome Babilônia, na terra, também chamada Babilônia. Assim, é praticamente certo que a terra de Siná e a terra de Babilônia sejam a mesma. A Torre de Babel. Depois do dilúvio, as pessoas se multiplicaram pela terra. Um grupo dessas pessoas migrou para o leste, a uma planície na terra de Siná. Ali decidiram construir uma grande torre que chegasse até os céus. A Bíblia não menciona o nome da torre, mas ela é comumente chamada de Torre de Babel. No idioma nativo da Babilônia acadiano, Babel significava a porta de Deus. Uma palavra similar em hebraico significa misturar ou confundir. Zigurates. A Torre de Babel provavelmente era um zigurate. Um zigurate era uma torre de templo, comum na terra da Babilônia nessa época. Ela assinalava o lugar principal de adoração para uma cidade ou região. Aqui as pessoas se congregavam para adorar seus deuses e realizar cerimônias religiosas. A arquitetura dos zigurates foi desenvolvida pelos babilônios. Frequentemente eram parecidos com pirâmides, mas sem os lados aplainados. Muitos zigurates tinham 7 andares. Cada andar era ligeiramente similar ao andar abaixo dele, criando uma aparência de degraus. Degraus do lado de fora da construção conectavam os níveis. Alguns zigurates tinham forma de cone e tinham escadas ou rampas que serpenteavam ao redor da torre e conduziam até o topo. Estes eram da variedade caminho em espiral e eram muito comum no norte do Oriente Médio. Outros zigurates tinham 4 andares em vez de 7. 3 escadas se uniam no topo do primeiro andar. A partir daí, uma escada conduzia até o topo. Normalmente, essa seção superior tinha o tamanho de um único cômodo e era o lugar mais sagrado do zigurate. Os zigurates eram grandes edifícios. Na base, a maioria deles media de 60 a 90 metros de cada lado. A sua altura também podia alcançar 90 metros. A Torre de Babel era um dos maiores zigurates, medindo aproximadamente 90 metros de cada lado. Cada andar era pintado com uma cor diferente, e o edifício parecia um grande arco-íris. Tijolo de barros era um material comumente usado na construção de um zigurate. Eles eram feitos de barro e palha, ou argila, e então queimados em altas temperaturas para ter maior resistência. O asfalto era usado em lugar de argamassa para assentar os tijolos. O zigurate era o ponto principal de uma cidade. Ele sempre era o maior edifício da área e podia ser visto de qualquer parte da cidade. Ao redor do zigurate havia muitos templos e torres menores, cada um dedicado à adoração de um deus particular. Zigurates e a Torre de Babel. Qualquer um dos 2 zigurates descobertos hoje pode ter sido a antiga Torre de Babel. O templo de Ishtar, construído por Nabucodonosor II, foi construído sobre as ruínas de uma torre anterior. Alguns dizem que essa torre anterior era Babel. Em Nirode foi escavado um templo, ou zigurate, destruído. De acordo com a antiga tradição dos judeus, este era a Torre de Babel. O nascimento de nações.
Com o passar dos anos, as famílias continuavam a se multiplicar. Cada nova geração tinha um número muito maior de pessoas do que a anterior. Essas grandes famílias logo formaram grupos chamados de clãs, para sua organização e proteção. Diferentes clãs se uniram e formaram tribos. Com o passar do tempo, essas tribos formaram nações.